Confiar na vida e no processo é o que faz a mágica acontecer. Sejam bem-vindos à nossa live de quinta às 8h08. A gente vai falar hoje um pouquinho a respeito de sincronicidades, a respeito de simbologia, um tema que eu amo falar. Vou trazer a minha amada, querida mentorada Dani. Daqui a pouco já te chamo, Dani. Vou só fazer uma introduçãozinha aqui. E sejam bem-vindos. Vou convidar vocês que forem chegando, a encaminhando esses aviõezinhos. Vou fazer isso também aqui junto. Para as pessoas que vocês conhecem, que gostariam de estar assistindo essa live. Vai encaminhando e vai ajudando a gente também a divulgar um pouco desse trabalho, né? E eu e a Dani vamos falar sobre um tema, um assunto que eu gosto muito, que para mim é muito base, né, de tudo que eu faço, de tudo que eu construo, que é essa capacidade de integrar o sutil, o simbólico com a vida prática, aqui no agora, né? Então a gente vai trocar um pouquinho de ideia sobre isso hoje e a gente vai trazer um pouco também sobre a transição de carreira da Dani, né? O quanto que quando a gente começa a se abrir para esse espaço do autoconhecimento, da forma de se perceber um pouco diferente daquela que a gente foi acostumada durante toda a nossa jornada de vida comum, o quanto que coisas novas. Então, quando a gente fala de magia acontecendo, né? Quando a gente fala dessa coisa que passa a ser mais leve, passa a ser mais fluido, passa a acontecer com mais verdade, a gente fala muito de se abrir para esse espaço das sincronicidades, né? E o que são as sincronicidades? É a capacidade da gente fluir com o fluxo do universo, fluir com a própria manifestação da natureza, com a manifestação do nosso ser, da nossa verdade. E eu já vou chamando a Dani, porque esse assunto tem tudo para rolar. E Tudo bem? você me ouve bem? Eu tô ouvindo, e Eu você? te ouço também. Seja bem-vinda, minha querida. Alegria imensa te receber aqui. Eu vou pedir para você se apresentar, falar quem é a Daniele, né? E daí a gente vai trocando esse bate-papo que a gente combinou legal, gostoso aqui a respeito dessas sincronicidades, desse fluxo, desse confiar na vida, né? Para você contar um pouquinho da sua história pra gente. Bom, ótimo dia a todos. Estou muito, muito feliz mesmo com a forma como a sincronicidade vem se apresentando para mim e de nós estarmos fazendo uma live juntas. É realmente uma confirmação de que o caminho é sensacional quando a gente se permite trilhar. Bom, eu trabalhei por muito tempo, já faz mais de 15 anos, como advogada. Hoje eu me vejo como uma empresária do direito, justamente porque hoje eu tive uma expansão muito grande profissionalmente, assim. Então hoje eu consigo ter uma visão completamente diferente da advogada somente, e sim, hoje eu tenho essa visão jurídica e mais empresarial. E eu venho de um processo de autoconhecimento e que isso está me abrindo muito para ajudar outras pessoas a entenderem a importância disso. Então, essa minha vida com relação ao autoconhecimento faz com que hoje eu trabalhe inspirando e incentivando outras pessoas realmente a terem esses hábitos que eu chamo de hábitos ricos, né? Como eu aprendi com a minha mentora Flávia. E a gente consegue realmente, tanto eu trabalhar na parte jurídica, como nessa parte comportamental, que eu vejo que quando a gente se abre, o caminho fica muito mais leve e com resultados muito mais promissores, né? Sim, que legal, Dani. Tem que ter coragem e ao mesmo tempo entrega, né? Confiança, fluxo, que é muito o que a gente vai falar. Eu acho que a primeira grande sincronicidade que nos envolveu foi a forma como a gente se conheceu, né? Você quer contar um pouquinho como foi? Nossa, é muito. Deixa eu mandar aqui um ótimo dia para o meu irmão que entrou, para as minhas amigas aqui,
a Aline, a Lu. Gratidão por estar aqui compartilhando com a gente, né, desse momento, desse tempo tão gostoso. Bom, eu conheci Miriam numa sala do aeroporto de Guarulhos, eu realizando uma viagem, a minha primeira viagem sozinha, realmente confiando no fluxo de que tudo seria perfeito e que tudo daria certo. Essa ousadia, essa coragem realmente de viver esse novo, que para mim era me deu todos aqueles sentimentos, mas era uma confiança e uma certeza de que eu tinha que essa viagem seria maravilhosa. E começou realmente antes da viagem e no dia que eu estava viajando, quando eu encontrei com ela. Então, eu estava na sala do aeroporto lendo o livro, que eu até deixei aqui pertinho de mim, aqui, que eu não sei se vocês conhecem, o Caibalion, né? E é um livro que já estava na minha cabeceira desde o começo do ano para fazer essa leitura. E eu não tinha, olhava para ele, realmente não conseguia ainda me conectar com ele. Foi quando, em maio, eu comecei a leitura. Em junho eu viajei, foi quando eu encontrei com Miriam. E Miriam, eu lendo o livro, e ela sentou do meu lado, e eu via que ela olhava de lado assim, ela olhava, ela olhou. Falei, o que essa mulher tá me olhando? E ali a gente se conectou. Ela falou, olha, você tá lendo Kai Bailon? Aí eu falei, tô! Aí ela falou assim, olha, poucas pessoas eu conheço que leem esse livro. E realmente, eu acho que quando a gente estuda e se aprofunda nessas leis universais, realmente a sincronicidade acontece. Então, você vê que foi um livro que eu ainda não estava pronta para viver esse processo. E quando eu me abri, foi quando eu conheci realmente a Miriam. E ali a gente começou a conversar. E nós tivemos muitas semelhanças, assim, de formas que nós vivemos essa transição, essa mudança de cidade que eu tive, ela também teve. Então, assim, a gente se identificou muito, muito. E quando eu cheguei em Portugal, que eu vi o story dela, que ela tinha colocado, né? Eu realmente encontrei a minha mais nova melhor amiga de infância. Eu acho que é esse sentimento que uniu a gente nesse propósito, porque eu sinto um propósito muito diferente. Que nós duas juntas vamos trilhar. Então, a gente vai comentar assim que eu fiz um treinamento com ela e que realmente assim, a nossa conexão tem sido uma explosão de novidades e de transformações, né? Sim. Eu lembro de ter falado com você assim, uma pessoa que lê o Caibalion tem altas chances de ser minha amiga, né? Porque, tipo, realmente são poucas as pessoas que estão abertas para esse tipo de tema, de assunto, né? Que vai envolver muito o campo, como eu falei, dessa área mais sutil, né? Eu vejo que a grande massa das pessoas ainda está muito presa à coisa material, né? E por conta de estar presa e muito envolta, às vezes, dentro dos problemas, dos dramas da própria vida pessoal, não se abre para essa capacidade de expansão. E aí você traz que você resistiu um tempo até que não deu mais, e aí você se abriu. E quando você se abre, obviamente, o ciclo de sincronicidades vai se abrir para você também. Então, só para me apresentar também para quem está aqui, que são seus seguidores, né, seus amigos, sua família, enfim. Eu sou Miriam. E eu trabalho na área da medicina integrativa, mais recentemente focada na área da neurociência. Então, acho que isso conflui muito com o tempo da Dani, onde eu ajudo pessoas nesse processo, né, de transição para o seu autoconhecimento. Pessoas que estão se reconectando com esse espaço de se conhecer, de se perceber, de ver dentro de si tanto aquelas dores, aí eu tenho especialidade na área do trauma, né? Então a gente trabalha tanto no acesso a dores da infância, questões que deixaram a pessoa ali aprisionada em cenários, em formas de funcionamento muito reativos, né? Com gatilhos, com dificuldade de fala, com dificuldade de se colocar, de se expressar, de colocar limites, né? De entender quem é, como também no processo de expansão, e a gente vai trazer muito hoje um pouquinho sobre transição de carreira, né? Assim como a Dani vai contar da transição de carreira dela, eu também venho fazendo, agora já um pouco mais para o final da minha transição, né? Mas venho transicionando também aí mais da área médica. Sempre trabalhei com uma medicina
mais integral, mais diferenciada, mas agora eu venho atuando um pouco mais nessa área comportamental, né? Então a gente vai trazer muito esse tema relacionado a quando a gente se conecta com a nossa essência, com o nosso ser, né? Com a forma como a gente realmente é feliz, é verdadeira, né? Se expressando, se colocando no mundo, a gente começa a experimentar uma nova forma de funcionamento. E essa nova forma de funcionamento ela está muito alinhada ao fluxo, à vida acontecendo de uma forma mais natural, de uma forma que faz com que a gente esteja no aeroporto, pronta para fazer uma viagem, né? E um livro conecta a gente com uma outra pessoa que a gente nunca viu na vida e que a gente já identifica com tantas semelhanças, né? Com tantas sincronicidades, que é a palavra que a gente vai trazer aqui, que é uma palavra muito junguiana, né? Então, para quem já ouviu falar aí de Carl Jung, né? É o grande pai da psicologia analítica. Ele vai falar muito sobre essa esfera de quando a gente se conecta com a nossa energia mais feminina, mais yin, né? Mais focada na nossa verdade, do quem eu sou, a nossa identidade real, né? E não aquela identidade projetada pelo papai e pela mamãe, ou pela sociedade, o que a sociedade quer da gente, né? Mas essa identidade do processo da individuação, que é o quê? Eu me torno o indivíduo que eu sou. E eu vejo muito a Dani nesse processo, eu também venho desse processo há um bom tempo. Então, nesse lugar, a gente acessa esse ciclo das sincronicidades, que é muito o tema central que a gente vai falar aqui. Isso, a Dani já respondeu, o livro é o Kaibalho. E aí, Dani, me conta então um pouquinho quem era a Dani, né? O que que a Dani fazia aí, como você trouxe a coisa do direito, e aí isso foi se transformando. Hoje você vai se vê mais nessa energia da empresária. E eu vejo que tem coisa ainda se abrindo, né? Para mim um pouco, mas conta um pouquinho dessa sua jornada nesse processo de transição para a gente ir aprofundando um pouco mais nesse tema. Tá. Então, eu trabalhei como advogada, naquela dinâmica que eu dizia que eu era uma gorda estressada. Então, aquele ritmo acelerado, aquela necessidade realmente de sempre estar se posicionando, brigando, trazendo o direito do outro, mas sempre de uma forma muito dura, né? Sempre de uma forma, e que foi a forma que nós fomos treinados. A gente foi treinado realmente para dar certo, não está bem, respira e continua andando, não se permita sentir. Não tem Você tempo, né? se mostrar vulnerável é uma coisa que não pode mostrar, você tem que mostrar sempre essa fortaleza. E eu vivi por muitos anos assim. E quando veio a pandemia, eu passei por um processo muito forte de transformação, porque ali eu vi que realmente, então assim, na realidade meu processo ele começou um pouco antes, quando começou uma abertura assim de uma possibilidade de começar a fazer diferente, mas eu ainda estava nesse fluxo. Com a pandemia, eu comecei realmente a viver hábitos ricos, que é a forma como eu vivo hoje e que me abriu realmente um novo caminho de percepção de que era possível viver. Quando foi em outubro, em agosto de 2020, em plena pandemia, eu fui aprovada no mestrado e fiz uma escolha de vir para Santos. Eu morava em Bertioga e vim para Santos, porque o ritmo de estudos era muito intenso e eu falei, preciso morar mais perto para facilitar. Quando eu vim para Santos, eu já estava treinando diariamente em casa, 15 minutos, eu já estava meditando, eu já estava melhorando minha qualidade de sono, eu já estava buscando me alimentar melhor. Então, eu já estava realmente num entendimento que algumas ações, alguns comportamentos eram necessários para que eu mudasse aquela minha ansiedade, aquela minha forma de viver, né? Quando eu mudei para Santos, durante o mestrado, foi uma época muito tensa do mestrado, né? Muito estudo, muita cobrança. E ali eu comecei a entender o que era vulnerabilidade. E aí, quando eu vi o vídeo, né, que a Brené Brown, ela tem até no YouTube, né, ela tem uma palestra que ela explica
que vulnerabilidade não é fraqueza, e sim coragem, né? Coragem de E ser imperfeito, né? coragem de ser imperfeito, né? E aí você realmente traz que é possível você se permitir sentir. Então ali eu acho que começou realmente, porque quando a gente fala em confiar no processo, são pequenos passos que você vai realmente caminhando em direção de. E muitas vezes a gente não vê um resultado nesse primeiro momento. É com essa sequência de passos que realmente a gente vai se abrindo. Então, isso aconteceu em 2020. Então, 2022 eu concluí o mestrado e eu comecei na corrida em dezembro de 2021. E o ano de 2022 foi um ano que eu fiz várias atividades físicas e aquilo começou a me conectar com a capacidade que eu tinha de ser, de conseguir e de conquistar. Porque muitas vezes a gente acaba tendo vários resultados, mas pelo porquê errado, pelo porquê pesado. Então, faz com que você realmente conquiste, mas você não consiga se permitir sentir essa conquista, né? Uhum. Então, eu comecei a correr e eu digo que a corrida realmente mudou minha vida. Então, com essa percepção da corrida, que é todo dia um pouquinho, tem dia que você tá mais animado, tem dia que você não tá. Eu comecei a perceber, então, isso foi em 2022, 2023. Eu fiz a minha primeira meia maratona e ali eu vi que, nossa, era possível. E ali eu comecei realmente a sentir que eu tinha que transformar minha vida, a fazer algo complementar à corrida para eu continuar assim. E quando eu trago a corrida, é porque todos os movimentos que eu fiz na corrida foram os movimentos que eu fui trazendo para minha vida. O corpo te ensinando, né? Olha que Porque lindo. porque assim, eu entendi que a vida é realmente uma maratona, então não adianta Uhum. você querer sair correndo que nem louco por muito tempo que você não consegue. Então você precisa realmente ter ajuda das pessoas, você precisa ter mentores, você precisa ter um planejamento. Então, todo esse desenrolar, toda essa condição foi me preparando para agora, daqui a um mês, agora no mês de setembro, eu vou fazer minha primeira maratona. E quando a gente realmente olha para trás e você vê que foram cada passo que me trouxe para esse caminho, e o quanto a gente acha que não vai dar conta, o quanto a gente acha que não consegue. Só que quando você tem realmente estudo sobre isso, você começa a se aprofundar nos porquês, nas formas como acontece. Hoje eu estudo psicanálise porque eu senti realmente essa necessidade de entender cada vez mais. Então, eu venho de treinamentos de alto impacto desde 2022. Então, isso também veio rompendo com algumas crenças que eu tinha ao meu respeito. Vim de treinamento de inteligência emocional, que também foi, então, a minha mente ela foi expandindo. E aí eu digo que nós somos como a cebola, né? A gente vai tirando uma camada, vai tirando outra, porque não adianta você pegar uma criança de 9 anos que está ali aprendendo aquela conta de matemática e entregar para ela uma conta de matemática do colegial. Sim. Ela não tem condições de perceber. Então, eu me vi muito nesse papel, como eu era aquela criança de 9 anos que de repente olhava aquela conta de matemática do colegial e falava: Nossa, isso não é para mim. Nossa, isso eu não vou conseguir chegar. Então, a gente começa realmente nesse processo encontrar pessoas e aí é esse confiar no processo, Uhum. é esse realmente sentir que você está caminhando e se permitir ser ajudado, porque eu acho que essa também foi uma das portas que abriu muito para mim, de eu me permitir pedir ajuda, de eu me permitir conversar com estranhos, de eu me permitir, mas não de uma forma aleatória e desconexa, Uhum. e sim de uma forma fluida, de uma forma que você vai realmente dando aqueles passos, sentindo que você está no caminho, né? Sentir, né? Olha que fantástico. Enquanto você falava, já vai abrindo para mim enneagrama e tudo, né? A cabeça aqui vai. Eu falo que a biblioteca vai abrindo. Mas ficou muito claro o desenho da sua jornada, vindo dessa energia masculina distorcida. E só fazendo uma introdução aqui para quem está, né, nos assistindo, a energia masculina ela tem essa característica, e não é sobre homens e mulheres, é sobre energia masculina e feminina
que tanto homens e tanto mulheres possuem dentro de si, né? E você me traz a característica inicial lá da Dani muito na frequência da energia masculina, né? De fazer, de brigar, né? De se colocar, né? De tem que ser assim. Então, essa é uma mulher com o excesso da energia masculina, que é muito comum nos nossos dias, né? A tal da guerreira, da Mulher Maravilha, né? De ganhar pela força, de ganhar pelo controle. Isso vai fazendo com que a gente fique exausta, cada vez mais exausta. Mas aí, na sua jornada, o que aconteceu? Você começou a se reconectar com o sentir. Aí, na segunda fase, você começa a falar mais a palavra sentir. Através do seu corpo. Ou seja, você se permitiu se alimentar melhor, começar a ter esses hábitos ricos. E você começou a colocar o corpo em movimento na corrida. E através do próprio corpo, você foi se reconectando com o seu sentir, que é o espaço da energia feminina. E aí você me traz uma palavra que é linda, né? Quando a gente fala de energia feminina e eu trabalho nesse espaço, é a permissão. Você foi começando a se permitir conversar com pessoas diferentes, estar em lugares diferentes, acalmar um pouco aquela rotina louca, insana, né? Acalmar o tem que fazer isso, preciso disso, né? E vir para um espaço de mais conexão com você mesma, com o seu sentir. Ao ponto de perceber, será que essa pessoa diferente que está aparecendo aqui, eu sinto que tem uma conexão? Ou será que não? Não, essa aqui com essa aqui eu não vou entrar em proximidade, porque no meu sentir não está despertando esse lugar de conexão. Então a gente vai vindo para uma esfera que aí sim começa a se abrir o campo das sincronicidades e o campo simbólico, que é o campo do feminino, né? Então, quando a gente entende um pouco dessa filosofia, e mais uma vez eu trago o Jung aqui, que é um dos grandes nomes que trazem um pouco sobre a consciência dessa energia masculina, energia feminina, a gente vai entender que o grande processo de individuação, ou seja, de identidade de mim como Miriam, você como Dani, os nossos seguidores que estão aqui, amigos, como cada um deles, esse processo ele começa pela conexão com o espaço interno feminino, tanto em homens quanto em mulheres. Ou seja, eu venho e me recolho um pouco para o meu espaço interno, que é um espaço de sentir, de perceber quem eu sou aqui dentro, como eu me sinto. E aí é sempre o que eu falo, né, Dani? Que logo eu vou te perguntar sobre isso. Nesse espaço de sentir, a gente tanto vai entender um pouco da nossa força, da nossa grandeza, dessa expansão que você está vivendo, como no momento da sua jornada, né, enquanto a minha mentorada, eu venho observando também um espaço de sentir um pouco mais denso, um pouco de ver algumas sombras, algumas neblinas que se apresentam, porque às vezes é um espaço que a gente foge durante muito tempo da nossa vida. É por isso que eu vejo que muitas vezes é difícil para a mulher, e ainda menos comum no homem, a permissão, como você mesmo trouxe, de entrar nesse espaço de sentir e perceber essas dores, essas informações que estão lá na nossa infância, como eu falei, que estão vinculadas a traumas, bloqueios e limitações que foram experimentadas na nossa experiência intrauterina, no nosso nascimento, na nossa primeira infância, em especial até os 7 anos de idade, que é quando a nossa personalidade está sendo forjada, né? Formada, formatada. Então, quando a gente começa a abrir esse espaço de eu permito sentir o que está em mim, seja essa grandeza, essa expansão, essa coisa linda que eu sei que existe em mim, seja também os espaços da dor e dos desafios que precisam ser vistos e liberados e acolhidos para que eu seja um ser inteiro. Aí sim, quando eu me percebo inteira enquanto mulher, eu começo a trazer a integração da energia masculina, que é essa expansão. E aí você já traz um pouco disso. Eu estou me vendo ajudando pessoas. Então, isso já é uma energia de expansão, é além de mim. Quanto mais eu me conecto comigo, com a minha essência feminina, com o meu yin, com o meu ser, eu consigo expandir para fora, na minha energia masculina, aquilo que é a verdade de quem eu sou.
e não mais uma máquina replicadora de crenças, né, e processos que eu aprendi lá atrás, gatilhos, vícios, né? Então, conta pra gente, tem até uma experiência que você falou que gostaria de relatar, né, de um atendimento recente nosso, esse campo dessa sincronicidade se apresentando no seu processo de conexão com esse seu feminino. É legal, né? Você vai contando, assim, e a gente vai realmente identificando, porque antigamente, quando falavam para mim assim, ai, esses traumas de infância, ai, você tem que olhar para isso, eu falava, imagina, tem que olhar nada, nossa, tem que ter rotina, imagina. Então você percebe que realmente é uma construção. A gente foi treinado dessa forma porque foi a forma que todo mundo aprendeu. Então, um foi passando para o outro, nosso avô, nosso bisavô, nosso pai, e aí vai passando, e eles estão fazendo o melhor, né? Acreditando que é a melhor forma que tem. E a gente não percebe quando a gente está agindo assim, aí eu estou dizendo por mim, que a gente não está agindo da melhor forma. A gente realmente acredita que aquela decisão, aquela situação, aquele comportamento tá certo. Então a gente fica, parece como uma blindagem. Sim. E quando você traz essa parte da energia masculina e feminina, eu comecei a estudar sobre isso, e a minha energia masculina sempre foi muito alta, muito alta. E o ano passado, um dos meus mentores falou, é importante você fazer um treinamento para trazer mais o feminino. E aí eu fiz no ano passado, e aí foi uma pequena abertura que eu comecei a ter. Porque eu converso muito isso com as pessoas, né? A gente vive muitos anos naquela condição. Então você tem um apego àquela pessoa que você acredita que você é. E esse apego faz com que a gente não se identifique com quem a gente quer ser. Então você fica sempre com essa conexão com esse passado, como se a gente não tivesse permissão de viver esse novo. E é Sim. só quando a gente realmente olha para dentro, quando você sente, você permite sentir que você tem essa dor identificada, trabalhada, e é quando você trabalha essa dor que você consegue contribuir na vida do outro, mostrando para ele que é possível. Uhum. E é isso que hoje eu tenho vivido. Então, quando a gente se conectou, eu já estava entendendo da importância da energia feminina na minha vida. Sim. E aí você veio com um treinamento para mulheres. Aí eu falei, nossa, conheci com esse livro, a gente se conectou, histórias de vidas muito semelhantes, e vem com esse treinamento para mulheres, eu falei, nossa, é realmente. Aí eu senti que era isso que eu precisava naquele momento. E realmente o grupo foi sensacional, a troca, essa expansão que trouxe essa reflexão dos valores, da essência. E ali por isso que às vezes a gente quer, e aí trazendo o exemplo da maratona, né? A gente quer sair do zero, eu nunca corri para, nossa, vou correr 42 quilômetros. Não tem como, você não tem preparo, você não acredita que é possível, você não correu nem 1 quilômetro. Então, assim, quando a gente começa, eu muito no masculino, com essa energia feminina, falar, é impossível, é difícil, não vai conseguir. E aí, nesse processo, por isso a importância da gente realmente trazer pessoas, conviver com pessoas, ter mentores, ter livros, vídeos, para realmente trazer para a gente que é possível. Quando você vê no seu mentor que ele já passou por esse processo e que ele conseguiu ressignificar e transformar, você começa a acreditar que se ele conseguiu, eu também posso. Esse é um lema que eu trago para as pessoas. Se eu consigo, que era sedentária, que não corria, estou correndo, é possível para você. E aí você começa realmente nessa transformação. E você depois fez a jornada dos sonhos, né? E nessa jornada também houve toda uma expansão. E eu tive, assim, um romper, assim, de meditação que eu nunca tinha tido, nunca tinha experimentado. E que foi, assim, então, assim, você vê que realmente você se permitir e confiar no processo, que as coisas vão realmente acontecendo. E na nossa mentoria, um dos meus desafios, e que eu sempre compartilhei com as pessoas, é que racionalmente eu entendia. Só que emocionalmente eu não conseguia captar aquilo. E hoje eu entendo, né, que quando você não conecta realmente corpo, mente, espírito, não acontece nada.
Você sempre fica preso nesse apego, nesse passado, nesse futuro, porque você não está no estado de presença. Uhum. E as coisas só acontecem no estado de presença. E aí, quando a gente fez a mentoria, que a gente estava realmente trabalhando essa conexão, essa parte, e no dia eu não estava pronta para perceber. Então, quando você fez a técnica, eu lembro que eu falei assim, não estou pronta para ouvir, para sentir, para ver, para nada. É como se eu tivesse ainda fechada para aquele movimento. Uhum. Só que quando a gente se permite viver e experienciar e dar um passinho, naquele momento eu não estava pronta para enxergar tudo, mas eu estava pronta para me permitir me colocar à disposição. E eu acho que Estava aberta. quando a gente traz esse desejo, ele é realmente o primeiro passo para as coisas acontecerem. E aí a gente teve a mentoria na quarta, na quinta. Amanheceu aqui na minha cidade uma névoa que ficou na internet, todo mundo, nossa, olha o que aconteceu com a cidade. Uma névoa que não enxergava nada e ficou assim até a hora do almoço. E aí, quando eu acordei, porque essa noite o meu relógio registrou 99% de aproveitamento do meu sono, né? E eu nunca tinha experienciado isso. Nunca. Que é aquele sono realmente que você desliga e você realmente permite. Então foi Reparador. quando a gente. Então foi quando a gente, depois desse treinamento que eu fiz com a Miriam, que aconteceu isso. E quando eu acordei, tava essa névoa. E aí, na hora, eu conectei e falei, nossa, tem tudo a ver com o que eu não estava querendo ver. E a Miriam trouxe, né? As brumas de Avalon, então assim, aquela coisa do filme mesmo, assim, que você não conseguia enxergar o que estava por vir, que ainda estava obscuro ali, mas que você já estava com algumas nuances, porque quando tem essa névoa, ela não está totalmente escura, ela tem algumas nuances. E essa névoa me remeteu a Portugal, porque eu tive uma experiência em Portugal com um dia de névoa assim. Então você começa a ver que tudo acontece numa sincronicidade. O problema é que nós não estamos no momento presente para entender esses Uhum. movimentos. Então, tudo Nossa. está acontecendo a todo momento. Tudo, tudo, tudo. Só que como a gente está ou no passado ou no futuro, a gente não consegue perceber esses detalhes desse encaixe que eu digo que é do quebra-cabeça, né? Você não consegue Exato. perceber. Você não consegue perceber. E aí no dia seguinte, então, um dia eu não conseguia, não queria ver, no outro dia veio essa névoa, e no dia seguinte veio um vendaval. Veio um vendaval, assim, que simbolicamente era como se aquela névoa estivesse se dissipando. Se dissipando. E onde eu moro, eu acordo com os passarinhos cantando. E nesse dia, mesmo com a névoa, os passarinhos estavam cantando. Então foi realmente uma percepção de que estava sendo entendido o que estava acontecendo ali. Eu estava realmente pronta para viver e sentir essa cura, né? E no dia seguinte, eu fui fazer uma massagem, porque como eu estou treinando para maratona, eu senti de preparar meu músculo, porque realmente eu estou correndo muito mais tempo, e eu estou me sentindo cansada, porque meu corpo está reagindo num estímulo completamente diferente. E como eu digo que a corrida é uma representação da vida, quanto mais você está se dedicando, mais aquilo vai despender de energia, mais aquilo vai despender de entrega. Então, aquilo ali, por ser muito novo, faz com que você tenha que ter um esforço maior para você sair do lugar. E não é um esforço doído, ele tem que ser um esforço fluido. Uhum. É você saber que você está saindo da inércia e não que você está desesperadamente lutando numa resistência, que é completamente diferente, né? Sim. E nessa massagem, a gente fez uma técnica lá de meditação também, né? Porque é como você explicou muito bem. Tudo acontece quando você se conecta com o seu eu. Tudo acontece quando você realmente vem para esse estado de se observar, de se permitir, de se conectar. E ali eu senti meu ouvido como se ele estivesse abrindo, assim, como se estivesse soltando o que estava preso. E na sequência, eu tive
uma demonstração de um treinamento pronto, assim, veio um treinamento para mim. Então, você percebe que é uma sequência. Só que tudo isso só acontece quando você escolhe e decide fazer diferente. Sim. Porque o conhecido é muito natural para a gente. Aham, Então, uma eu linha digo de que conforto. a gente está acostumado a sofrer. É esquisito falar sobre isso, mas é como se a gente tivesse realmente apegado àquela dor e que você já sabe como é sentir aquela dor. Então, você acha que você é aquela dor. E quando você Te- começa a ver que quando você entende o porquê daquela dor, você só consegue entender quando você sente ela de uma forma plena, aquilo ali muda de um jeito, você fala, nossa, eu entendi. Aí, como num passe de mágicas que eu falo, né? As pessoas acham que é um passe de mágica, tudo acontece, tudo transforma, né? É muito interessante. Adoro conversar com sete, gente. Aqui conversa com sete, só vai fazendo assim, ó. O meu mental vai fazendo assim, ó. Tem uma pessoa que fala sobre zona de conforto, ela usa um termo que eu acho bem interessante, que é ofurô de cocô. É assim, é aquele ofurô, né? Super chique, super. Só que é de cocô, né? Então tipo, você tá ali confortável, quentinho, né? Mas, enfim, tá? Continua estando num lugar que não seria o melhor lugar para você. E de alguma forma a vida vai estar te chamando para essa presença, que aí eu chego onde eu quero chegar com a sua fala, porque, nossa, na hora que você trouxe, tocou aqui profundamente o meu espaço interno, que é essa palavra e essa frequência, presença. Acho que a capacidade de compreender o que você trouxe é a grande virada do ser humano, que é tudo está acontecendo e as coisas acontecem independente da nossa existência, né? Iludido é aquele que acha que para as coisas acontecerem precisa dele estar fazendo e controlando, né? E muitas pessoas estão vivendo assim, como se o mundo girasse em torno do próprio umbigo e querendo controlar e dar conta de tudo e de todos e salvar todo mundo por achar que o mundo, que a existência, que as pessoas, que tudo depende da existência dela, né? Daquela pessoa. Mas, na verdade, quando a gente começa a abrir um pouco mais a consciência, e eu falo que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que pouca coisa a gente sabe, né, Dani? Pouquíssima coisa a gente sabe. Então, quanto mais a gente vai abrindo a consciência, a gente vai percebendo que existe uma forma de funcionamento de tudo sem a nossa necessidade. Até o próprio corpo funciona sem que a gente precise mandar comando para isso. Eu costumo brincar que se a gente precisasse mandar o coração bater, o pulmão respirar, o rim filtrar, a gente tava ferrado, né? E com o tanto de coisa que tem na cabeça de um ser humano durante um dia, se ele precisasse dar comando para isso acontecer, ele não estava vivo. Então, se tem uma sabedoria divina na minha visão, né, que comanda o seu próprio corpo, não haveria essa mesma sabedoria para comandar tudo? E aí a gente entra no espaço da sincronicidade. Tudo está acontecendo, só que a gente não tem, enquanto inconsciente, presença necessária para perceber que a gente pode estar exatamente no lugar que a gente deveria ou poderia estar para receber e perceber a sincronicidade acontecendo no aqui e agora comigo. O exemplo clássico é como a gente se conheceu no aeroporto. Então, como eu estava em presença e consciência comigo, a hora que eu vejo um flash de caibalho no meu olho. Como você estava em estado de permissão para se abrir para talvez no passado, se a gente se conectasse, você ia olhar para mim, eu, mulher estranha, se fechar, ia virar de lado, né? Mas não, Se como fosse você antes, eu estava faria isso. como você estava em estado de permissão para o seu feminino. E quer, né? Eu trabalho com frequência feminina. Então, olha a permissão que você deu de acesso. O que aconteceu? As duas em presença, conexão. Fluxo de sincronicidade se abre. Porque, como um grande quebra-cabeça, todas as peças estão chegando em todo o tempo para nós, né? Às vezes é uma peça que te mostra assim, caraca,
caraca, olha o insight que eu tive. Uau, igual você recebeu um treinamento inteiro. Uau, né? E às vezes é uma peça daquelas mais negras, né? Aquela que diz assim: olha, esse trem aqui, você tá agarrada nele há pelo menos uns 527 anos e você não sai desse trem aqui. Vamos olhar para isso? Essa neblina, né? Vamos olhar para isso. E aí, olha que fantástico. Eu falo que quando a gente se abre para esse espaço, a própria natureza conversa com a gente. É muito lindo. Porque você tá. Eu também moro aqui de frente para os pássaros, tem um bosque, os pássaros cantam. E todo dia eu sento aqui na varanda, eu tenho tempo para isso. Eu construí na minha rotina, assim como você, tempo para me conectar com a presença, com a própria presença. E por consequência, com a natureza, com o que está em volta. E a própria natureza vai te ensinando sobre as brumas, que às vezes os dias vão ser um pouquinho mais neblinosos, nebulosos, e nesse dia é necessário que a gente tenha uma presença dobrada, às vezes, para perceber, porque pode ser que venha uma dor, pode ser que venha uma percepção além ali, de algo que está muito tempo querendo ser resolvido e que você não tinha dado espaço, que você estava fazendo demais. E aí você dá esse espaço e logo vem o que? O vento soprando aquilo, e de alguma forma, o que o vento é simbologia para mim? É um anúncio desse novo, né? Tá realmente levando o que já não é mais para estar ali e abrindo espaço para algo novo que vem. Então eu acho que é muito fantástico, né, Dani? Eu vejo muito isso acontecendo no seu movimento. Essa abertura para esse mundo mais simbólico. E aí você trouxe, ficou muito marcante para mim que você trouxe 3 estados diferentes de trabalho que eu realizo. Você chegou pela Pertencer, que é a minha mentoria de grupo de mulheres, então onde a gente estrutura uma rede de mulheres que estão conectadas justamente para curar dentro de si e também no feminino coletivo as dores das mulheres em relação a competição entre mulheres, fofoca entre mulheres, essas coisas que infelizmente estão muito comum no feminino distorcido, mas que no feminino que eu trabalho eu trago muito a consciência da união, da contribuição, do dar força para a outra, do aplaudir quando a outra conquista, porque a sua conquista é a minha conquista. Quando você cresce, eu cresço. Quando eu cresço, você cresce. Então eu trago muito essa visão e foi por onde você se conectou inicialmente. Depois você se abriu para um trabalho, que é um trabalho de áudios, né, ali no grupo de WhatsApp, que é a Jornada dos Sonhos. E ali eu lembro de você ter tido um acesso de meditação que você nunca teve. Você conseguiu essa mente, né? Eu falo do 7 pelo Enneagrama, o 7 é uma mente muito ativa, de certa forma até dispersa. E você conseguiu trazer essa mente numa conexão com o corpo, de forma que você experimentou um estado de contemplação. E você me contou. Nossa, foi muito legal, foi muito fantástico. Eu consegui sentir a minha mente mais quieta. Olha que fantástico que é isso para quem tem uma mente mais dispersa, mais agitada. E depois você trouxe um espaço mais profundo, que é o espaço da mentoria individual, né? Aonde você se abrindo, inicialmente, né? Como é que é entrar nisso e tal. Mas também tô aberta, ok, tenho medo, é estranho, né? Mas eu tô disponível para sair desse ofurô de cocô, que é a zona de conforto, e tô disponível para ver o que tem além desse oculto. E aí se apresentam as brumas, né? Depois, logo em seguida, o vento, e tudo está acontecendo porque você está dizendo sim para várias esferas do seu ser que querem se conectar. Então, para mim, assim, o que você traz é um grande resumo de uma pessoa muito aberta para o seu próprio processo, para o seu momento, para a sua presença, e até mesmo trazendo para você a consciência como um presente. Quando a gente fala da energia 7 do Enneagrama, que é o seu raio de essência, o 7 em baixa consciência, com o coração em dor, ele fica vivendo nesse mental disperso, sempre buscando golosamente uma experiência a mais, uma coisa, uma viagem, uma pessoa, um trabalho. E o 7 em essência, ele alcança um coração mais calmo, que experimenta uma sobriedade, uma presença e que consegue acessar um estado de contemplação. E é justamente essa consciência da sua essência 7
que eu vejo você experimentando quando você se abre, quando você se coloca nesse momento da sua vida. E eu tenho muito orgulho de testemunhar isso muito de perto. Gratidão. É engraçado, né? Porque essa coisa da gula, eu comecei a perceber que eu tinha uma obesidade mental muito forte, que era essa necessidade de só estudar, estudar, estudar e achar que nunca está pronta, que cada vez um curso diferente, um treinamento, e essa é realmente, e aí eu fazia isso também com a comida. E quando a gente começou a conversar e a gente começa a trazer essa parte da consciência, a gente vê que a gente quer fugir de sentir, que foi a consciência que você trouxe, né? E quando você observa, e a gente só consegue observar quando a gente está nesse estado de presença, realmente você começa até a se acolher no momento que é importante, que é necessário, não aquela fuga, mas aquele descanso para criar uma força para realmente encarar isso, né? Nossa, fantástico. Né? Isso eu vejo que acontece muito, porque tudo que a gente olha no outro é reflexo da gente. Então, essa minha percepção hoje, eu consigo estar compartilhando com outras pessoas que tem um caminho para deixar de ser assim. Porque quando a gente tem essa gula, tanto por conhecimento, como pela comida, por tudo isso, você acaba depois ficando frustrado. Porque aquilo ali você vê que é um excesso realmente. Só que a gente só consegue perceber isso depois. Então, quando você está do lado dessas pessoas que estão passando por isso, que já passaram, e essa é uma das lições que eu aprendi, que eu acho que foram mais significativas para mim, é que o exercício é diário, né? Assim Sim. como tomar banho, escovar o dente, é o exercício do autoconhecimento, de você trazer esse estado, esse momento, esses hábitos, diariamente. E quando a gente não consegue, porque isso eu acho que é importante a gente também trazer, porque dá a impressão de que a todo momento nós estamos conseguindo viver de uma forma super plena, super ótima. E não, e essa importância do acolher, né? Do se Sim. acolher e do se perceber no momento de parar, de respirar. E não significa que você não está no caminho. E que sim, aquela pausa é fundamental para você conseguir dar um outro passo, né? Sim. Você traz uma fala que eu já vi, como eu trabalho muito nos 3 centros de inteligência, mente, emoção e corpo, e um ser humano equilibrado, integrado, feliz, pleno, não na sua totalidade, porque a gente está numa experiência humana, então a gente vai experimentar esses estados, assim como a gente também vai experimentar esses estados de caos e desafio, como você acaba de dizer. Mas um ser humano que está nessa busca de integração para se sentir cada vez mais pleno dentro de si, necessariamente vai precisar trazer essa integração de mente, emoção e corpo. É a conexão entre o que você pensa, o que você sente e como você age. É necessário que isso fale a mesma linguagem para que você esteja congruente, coerente com o seu próprio ser. E quando você traz o tema obesidade mental, a gente vê por detrás a personalidade do 7 que tem como dor a gula. Então, é uma gula da cabeça, mas que ela vai se refletir, na maioria das vezes, né, no corpo. Porque, e nas emoções, você fala, ó, eu percebi que eu tinha uma obesidade mental e que eu comia para saciar as minhas necessidades emocionais. Ou seja, bom dia, Lu. Lu é outra mentorada querida que teve na semana passada com a gente, bem-vinda. Eu vou, por conta dessa obesidade, dessa necessidade de gula que a minha mente tem, inconsciente, eu vou buscar comer para saciar as minhas necessidades emocionais, das quais eu estou fugindo na minha mente. E por consequência, o meu corpo vai sofrer a consequência, que é o quê? Entrar num estado de obesidade física mesmo, ou para quem às vezes não tem constituição para uma obesidade física, vai entrar em outros estados de adoecimento. Muito comum uma doença autoimune, às vezes um câncer, outros tipos de patologias. Porque se eu, para saciar as minhas emoções, como, ou para saciar as minhas emoções, anestesio no álcool, ou para saciar as minhas emoções, anestesio nas drogas, ou para saciar as minhas emoções, anestesio na compulsão por compra, por sexo, por o que quer que eu coloque como vício para alimentar essa mente obesa,
que quer mais, 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 mais e não se conecta com o coração. Então, o que que vai acontecer? Eu não estou ocupando o real espaço emocional que eu precisaria. Eu estou fugindo dele. E por que que eu fujo? Porque esse coração tem dores. E vou contar aqui, para quem está assistindo a gente, você não é um privilegiado nesse aspecto. Sinto muito dizer. Você pode achar, e aí o 7 tem muito esse lugar às vezes, ó, arroba. Até veio pro corpo Deixa aqui, deixa aí que é o corpo ó, o processando, corpo minha amiga. processando. Passou o perigo. O espirro diz pra gente que passou o perigo. É? Já é possível olhar para sua dor Nossa. e acolhê-la. Olha, ó, nossa, repita na cabeça. Eu falo que essas lives se tornam um processo de mentoria ao vivo, né? Porque como a gente trabalha no corpo, o corpo tá trabalhando, né? E é bom que as pessoas já veem como que funciona o processo. Não, e é Deixa tudo engraçado aberto. isso, porque num primeiro momento você pensa assim, meu Deus, eu não posso espirrar, nossa, eu tô na live. E você, quando você começa a estar em estado de presença, você vê, a gente tá falando de uma dor minha, você tá trazendo uma reflexão e o corpo vai sentir, não tem como, né? E é Não tem como. muito o que eu falo, né, Dani? Eu trabalho no corpo. Então, por mais que a gente esteja falando, aqui a gente está num espaço um pouco mais mental, o seu corpo está conectado com o meu está conectado com o seu. E ele está trabalhando, porque a realidade física, ela acontece no corpo. Essa coisa mental obesa que a gente tem, de querer mais e mais, né, fazer esse espaço mental que fica se habitando, ele é um espaço fantasioso, imaginário. Porque quem conta a verdade mesmo é o corpo. Não é a mente, é o corpo. Agora, se você consegue experimentar, como a gente está experimentando aqui, por consequência, quem está nos assistindo e quem vai nos assistir depois também vai experimentar, se conectar. Como a gente está experimentando um espaço de presença no corpo, no que a gente está fazendo aqui, o que acontece? O corpo começa a liberar. E pela visão das leis biológicas, o espirro é um grande sinal de liberação dessas vias que antes ficavam farejando o perigo. É perigoso olhar para a minha dor, é perigoso olhar para as minhas emoções. E agora é tipo, ou seja, jogo para fora esse perigo, tá liberado desse perigo. Eu posso agora olhar para o meu espaço interno. Que aí me ajuda a concluir o que eu comecei a falar. Não é privilégio de ninguém não ter dores. Todos nós, seres humanos, experimentamos dores. E a grande diferença é que, às vezes, você está fingindo que não tem, mas tá tudo lá embaixo do tapete e uma hora isso vai explodir. Represa parada vai explodir, né? Ou você ainda não percebeu a necessidade de olhar para questões que você pode estar vivendo de grandes ilusões. Isso é muito comum. Pessoas vivendo em grandes ilusões, achando que está tudo muito bem, que está tudo muito, quando na verdade, se a gente for olhar para a vida real dessa pessoa, e eu falo que o resultado é o que você vive, não é o que você acredita que você vive, é o que você vive. Eu recebo muitas pessoas, tem uma anamnese que eu faço no início do atendimento, que é mente, avaliar a mente, o corpo e as emoções. E aí eu recebo muitas pessoas que elas acham que elas comem bem, sabe? Que elas se alimentam bem, que elas têm uma saúde boa. Elas têm certeza disso. Só que aí quando eu começo a aprofundar as perguntas, começa a vir os... não, então... Aí eu percebo a pessoa baixando a cabeça. Não, então, isso aí é porque... E começa a justificar, racionalizar. Ou seja, será que realmente você estava se alimentando bem? Será que realmente você estava tão saudável? Aí quando vem os exames, mostra outra coisa. A gente só vai conseguir perceber a realidade do que a gente vive quando a gente se coloca em processo de olhar para isso, de ver, né, realmente. Então você enxergou essa obesidade mental. Você enxergou que você fugia das emoções através dessa mente potente. E quando você enxerga isso, você decide que isso não vai mais ser assim, ou seja, está confortável essa forma como eu vivi a vida inteira, mas ela me afasta daquilo que eu realmente sou e do que eu realmente quero viver, então eu começo, peraí, deixa eu baixar essa cabeça aqui, deixa eu vir um pouco mais para essas brumas, sentir um pouco mais, deixa eu trabalhar mais a presença do meu corpo, para que a coisa da vida comece a acontecer num estado mais real,
e mais congruente, mais sincero com você, né? Tudo isso acontece de uma forma inconsciente, né? E eu acho que é importante a gente trazer essa informação, porque tudo que a gente faz tem um porquê ali escondido. É que como a gente não aprendeu a viver nesse estado de presença, a gente acha que não tem... você fez porque fez. Sim. E não, e de uma forma inconsciente a gente faz tudo. E quando você começa a trazer essa consciência, e aí eu lembro que as pessoas falavam antigamente assim, se doeu, pega que é seu. Eu falava, imagina, não tem nada a ver comigo isso, imagina. E aí quando a gente começa a estudar essa parte do inconsciente, realmente, se doeu, se conectou, tem a ver com você, de alguma forma. Aquilo traz uma reflexão, uma oportunidade. Eu acho que a gente começa a ver a vida como a todo momento uma oportunidade e um presente para fazer diferente, né? Sim. Então, Sim. doeu, sentiu, alguma coisa te incomodou, no primeiro momento você vai achar que é sobre o outro. Só que aquilo ali tem uma relação de um aprendizado para você, para realmente te ajudar na sua cura. E eu lembro que a Teca Toscana, ela fala muito isso, né? Ah, porque é sobre o outro, ela fala, que outro? Porque nós estamos aqui, todo mundo, para contribuir na vida do outro, porque nós somos um. Então, quando você começa realmente a se aprofundar nessa percepção, você começa a não lutar tanto contra você. Sim. Que eu acho que é isso que a gente aprendeu, né? A resistir, né? Essa resistência. E quero até agradecer que a Cássia entrou, a Renatinha entrou, e a Estela tá falando, né? Que ela também tem a gula mental. Isso é uma coisa que acaba sendo tão comum das pessoas terem, que a gente acha que é normal, que todo mundo tem, então tá tudo bem ter. E aí, Ainda mais nos dias de hoje, né, Dani? Que a gente tem inúmeros estímulos, Instagram, Facebook, trabalho, família, rede social, evento social, tem inúmeros estímulos. Porque tá então, todo mundo nesse inconsciente, né? O inconsciente coletivo, né? E é importante a gente essa mudança, né? O inconsciente rege 90 a 95%, né? Isso é dado de neurociência. 90 a 95% das nossas ações. Então, eu sempre falo, se tem alguém para você trabalhar na sua jornada de vida, é o tal do inconsciente. Porque é ele que ele que constrói os cenários da vida que você está vivendo. Uhum. Então, se o seu inconsciente está construindo cenário de dor, cenário de fuga, cenário de obesidade mental, alguma coisa precisa ser olhada aí, né? Ou sete se manifestando. Adoro. O mundo de hoje leva a gente para essa gula, né? Inconscientemente. O mundo e até a própria, no caso de você e da Lu, que tá aqui falando que são personalidade 7, né? A gente entende muito essa. Para mim, o Enneagrama ele abre muito a percepção do inconsciente pra gente, porque eu vou entender, se você é um 7, eu sou um 4, né? A minha personalidade é mais emocional, eu vou ter tendências tanto de mais habilidades quanto de mais desafios no emocional. Por exemplo, você vem para fazer um trabalho comigo, é natural e óbvio que eu vou te conectar com o seu emocional. É quem eu sou, a minha energia. Ao mesmo tempo, eu tô aqui fazendo a live com você, o meu mental faz assim. Porque a sua personalidade é mental. Então, o meu mental abre e eu começo, uau, olha como o 7 pensa. Começa a vir as pecinhas, entendeu? E o lindo é isso. É que quando a gente se conecta com personalidades diferentes, a gente constrói, se elas estão conectadas para um propósito, uma visão comum, a gente constrói de um outro espaço. É por isso que eu adoro trabalhar com rede de mulheres, né? E outros tipos de trabalhos, como o evento que a gente vai ter aqui em Sorocaba logo mais, que aí é um evento de mulheres, mas outros a gente vai ter logo mais para tanto homens quanto mulheres. Então, são formas de, em grupo, a gente trazer essas pecinhas e encaixar. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente se abre para conhecer esse inconsciente, né? Eu acho que o Divertidamente, que tá rolando aí, já teve um, agora tem o 2, ele traz muito, de forma de desenho até, né? Não precisa desenhar. Ele traz em forma de desenho um pouco do que a gente está falando. De quantas dessas esferas inconscientes estão lá, fazendo com que a gente cicle em cenários que já podem ser resolvidos, conflitos que ficam se repetindo na nossa história,
Às vezes no campo dos relacionamentos, às vezes no campo do financeiro, às vezes no campo da saúde física, enfim. Tem tantas esferas do nosso ser para ser cuidada que eu sempre falo que privilegiada é a pessoa que entende que todo mundo merece processos terapêuticos, que todo mundo merece um mentor na sua vida, alguém que já trilhou o caminho, alguém que vai te ajudar e que você não vai fazer sozinho, né? E aí, Dani, como a gente já tá indo, dando uma hora de fala, que se deixar, a gente fica falando até amanhã, né? Me conta como que, para você, toda essa jornada do nosso processo, dessa conexão com o seu emocional, que impactos que isso está gerando para você? O que você diria também para quem, de alguma forma, quer se abrir para isso? Né? Qual tem sido o reflexo para você? Qual é o testemunho que você dá em relação a esse trabalho aqui para as pessoas que estão nos assistindo? Como a gente fala de sincronicidade, né? 9:09 agora, né? Pra gente estar indo para o encerramento. Para aterrar, né? Para trazer para a matéria, energia 9. Exatamente. E voltando nessa conexão com a corrida, a gente não consegue sair do não correr nada para 42 quilômetros. Então, assim, quando você traz a importância de você ter um mentor, um terapeuta, a gente ainda tem um preconceito muito forte, assim, a sociedade traz como se a gente não pudesse se permitir ser livre para ser a gente mesmo. E aí vem dentro dos valores que eu trago mais fortes hoje em mim, de forma consciente. Então, como que você pode começar um processo? Respirando, porque quando a gente fala em meditar, vem numa coisa como se fosse correr 42 quilômetros. Nossa, mas eu não consigo meditar, tal. Comece respirando. E o filme Divertidamente, quando traz lá a ansiedade que não tem o nariz, né, no desenho, é muito representativo o quanto a gente passa pela vida sem parar para respirar. Então, se eu posso hoje contribuir na vida das pessoas, é assim, acordou, tire um momento para você fazer 5 respirações conscientes, que nada mais é do que você fechar o olho, respirar bem fundo e soltar. Só de você realizar esse exercício facílimo, porque a vida é simples, né? Toda a essência ela é simples, a gente é que realmente dificulta isso, e eu vejo isso no meu processo. Quantas vezes eu criei dificuldade para fazer coisas que eram muito simples de ser feita. Então, assim, só experiencie a respiração. Quando você acorda, quando você vai dormir. No meio do dia, antes de almoçar, faz uma respiração de novo. E outra coisa que eu acho que também no meu processo é fundamental e que hoje tem sido extraordinário é você flagrar momentos de gratidão. A gente vive hoje num mundo, como eu vivia antes, naquela coisa que não dava tempo de olhar. Então, era um problema, era outro, tinha que resolver. Então, a gente só focava realmente no problema. É um problema, eu tô cheia de coisas, a agenda cheia, não dá tempo de nada. E que eu vejo que muitas pessoas vivem assim, como eu vivi muito tempo. Não dá tempo, não dá tempo de ir na terapia, não dá tempo de parar para olhar o pôr do sol, não dá tempo para você parar para respirar, para meditar, não dá tempo de você treinar, não dá tempo. Só que na realidade, trazendo todo esse fechamento que você explicou, é realmente essa fuga de olhar para dentro de você. Uhum. E você só vive a vida extraordinária que é hoje o meu desejo para que todas as pessoas realmente consigam viver essa vida extraordinária, é você parar para olhar para você. É você realmente parar para respirar. Eu acho que você já começa a realmente trazer uma percepção e ter um caderno da gratidão. Eu vejo que as pessoas que têm sucesso, que vivem essa vida extraordinária, elas fragam a todo momento os motivos pelos quais elas são gratas. O meu caderno da gratidão, quando eu comecei lá atrás, era só assim, gratidão pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha saúde. Era isso. Hoje eu escrevo 2, 3 folhas de gratidão, porque essa sincronicidade, você começa realmente a enxergar essa sincronicidade. E isso faz com que a gente permita passar pela dor, porque você sabe que ela não é vilã, ela vai te ajudar
a ser melhor. Então, essa forma de olhar que eu tenho hoje, diferente, faz com que eu viva mais leve do que eu vivia antes. Esse peso, é o que eu falo, os resultados, você pode ter resultados. Só que a forma como você conquista eles é que faz toda a diferença. É esse prazer de caminhar, esse prazer de sentir o progresso. Porque muitas vezes a gente consegue o resultado e aquilo não te preenche. Que era como eu senti, esse vazio dentro, que a gente daí traz a gula, traz essa busca pelo externo, porque dentro não está preenchido. Então, de uma forma bem fácil para todo mundo, assim, entender que é possível para todos, pare para respirar, flague momentos de gratidão e tenha um mentor, uma terapeuta, uma pessoa realmente para te dar a mão nesse caminho, porque é um caminho desafiador. A gente não quer enxergar para essa dor, a gente quer fugir dela. Só que quando você tem na mão, assim, segurando e apertando e falando, vamos junto, que eu já passei por isso, você cria realmente uma coragem de enfrentar. Então, eu acho que é esse caminho que eu vivo e que eu quero ajudar outras pessoas a viverem, né? E que você contribui demais para mim. Que lindo, Gratidão. querida. Então, né, setembro agora vai ser lançado o meu livro, né? Ele chama Não Seja Refém dos Seus Sintomas. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Outubro vai ter o evento presencial, uma imersão mesmo vivencial para mulheres, para a gente se conectar com esse espaço do feminino, para a gente trazer essa permissão, esse sentir, a nossa dança interna, né? Em rede de mulheres, em grupo. A gente tem aí também a Pertencer, que vai abrir turma depois disso, nova turma, que é a turma por onde você entrou, a mentoria individual. E o que você diz para essas mulheres, para esses homens que estão aqui nos assistindo em relação a dar esse passo nessa jornada de ter alguém que guia, de fazer parte de grupos como esses? Você indica o que você traz como experiência do seu próprio processo em todas essas vivências que a gente teve? Assim como foi o meu processo, a gente começa realmente vendo live, vendo cursinho. Só que isso acaba ficando de uma forma muito frágil, porque você ter alguém para segurar na sua mão e te conduzir faz toda a diferença. Então, você sente no coração, né? Só que a gente tem o medo de sair desse ofurô que você falou, né? Esse ofurô ali. Porque se você fizer uma reflexão do ofurô de cocô, no começo ele tá fedido, mas depois você acostuma com aquele cheiro. E aí você acha que aquilo ali é normal. E aí eu venho aqui para lembrar você que não é normal viver uma vida de qualquer jeito. Não é normal, não é normal. A gente nasceu para viver uma vida extraordinária. Então, com essa vontade de viver essa vida extraordinária, busque uma pessoa. Então, respira bem fundo, decide e manda uma mensagem. Quero um curso, quero uma mentoria, quero uma terapia. Porque esse movimento você precisa respirar e fazer assim, sem pensar muito. Porque se a gente fica pensando muito, você tem dificuldade de sair de onde você está e dar esse primeiro passo. O racional Então, se essa live conectou você de alguma forma, respira, dá aquela respirada bem funda assim, ó. E manda uma mensagem. Manda uma mensagem para a Miriam para fazer um curso, manda uma mensagem para terapia, procure uma pessoa para te dar um caminho. Mas assim, procure alguém, porque faz toda a diferença isso no processo. Fantástico, Dani. É a ação certa. Eu falo assim, se o coração conectou, vai. Ah, mas vai, porque vai acontecer, né? Eu particularmente trabalho em fluxo de prosperidade. Então eu sempre falo com a pessoa, sentiu? Dá o passo, porque a prosperidade vai abrir. É aqui que eu trabalho. Eu trabalho em fluxo de prosperidade, em fluxo de criação, em fluxo de conexão com você, né? E, de certa forma, até a escrita do livro vem muito nesse sentido de ajudar pessoas de diversas formas. E o livro eu sei que ele vai alcançar mais pessoas no mundo inteiro com essa mensagem: não seja refém do seu sintoma. Porque enquanto você está confortável e quentinho lá no ofurô, a vida está acontecendo fora e você não está desfrutando dos grandes potenciais da sua alma, né?
Então, se faz sentido, chama no direct, chama no link da bio. Enfim, a gente está aqui para acolher, para receber. E eu quero agradecer, Dani, não só você ter vindo aqui na live, você trazer a sua jornada, a sua história, né? Até mesmo as coisas mais pessoais que você tem vivido, como também por você ter chegado na minha vida, na minha história, de hoje ser uma pessoa tão próxima, já uma amiga, e de tudo que a gente vai viver que a gente já sabe, né? O ano que vem já tá recheado de coisas pra gente construir. Então, eu agradeço muito, muito, muito a todo esse fluxo de sincronicidades que nos conectou, que nos trouxe juntas nesse momento da nossa vida. Ah, eu agradeço demais. E a nossa conexão foi tão forte que dessa minha viagem de Portugal, eu estou escrevendo um livro, né? Sobre essas experiências. Então, com certeza, esse registro ele vai ser levado para toda a eternidade. Isso, assim, eu acabei de participar de uma noite de autógrafos de um livro, tanto que eu também escrevi, né? Sobre direito de família. E agora esse livro ele vem com uma outra nuance, né? Ele vem de Sim, uma outra forma. mais E você realmente, feminino. assim, faz parte desse processo. E eu quero agradecer muito, porque a nossa conexão, quando a gente se conheceu, a gente já sentiu isso, a Exato. gente já verbalizou isso, né? Uhum. E você vê que a cada dia isso está expandindo mais, 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 e a gente já está com vários projetos. E, nossa, eu tenho certeza que vamos ajudar muitas pessoas juntas. Gratidão. Gratidão, querida. Agradeço também todas as pessoas que ficaram com a gente até agora. E nos vemos por aí. Querendo alguma coisa, precisando de alguma coisa, é só chamar no Estamos à direct. disposição. Tchau, tchau. Beijo, Beijo. tchau.